meus queridos! Estamos aqui para mais um episódio dos Espiritualistas e Apômetras. E hoje com um tema bastante especial, como sempre, né? Vamos falar sobre as terapias integrativas. Terapias integrativas e energéticas funcionam? Mas antes da gente começar esta conversinha, eu queria falar da Clínica Ciência da Alma. Ciência e espiritualidade unidas para o seu bem-estar integral. Promova a harmonia entre o corpo, mente e espírito. Você não pode deixar de conhecer a nossa querida amiga psicoterapeuta integrativa Karin Bevonese. Agende a sua consulta. Os dados estarão aí na nossa tela. Boa tarde, minhas queridas. Como é que vocês estão? Vamos aqui apresentar as nossas amigas. Hoje, né, com a Berê, psicoterapeuta, primeira vez. Muito obrigada, Berê, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom ter você por aqui com a gente. Adoro o grupo de espiritualistas e apômetras. Está no meu coração. Franciele, muito bem-vinda. Obrigada, aromaterapeuta. Isso mesmo. Vamos falar. Hoje o assunto vai ser bom, né? Vamos, vai ser ótimo. E a Simone, a gente está aqui, a gente está renovando o cenário, pessoal, né? Nós estamos, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa mesa. E é a segunda já da Cia, né? Porque esse é o nosso primeiro podcast e você também estava. Isso é a nossa pioneira dos podcasts. Muito Seja obrigada bem-vinda. pelo convite. Obrigada. E aí, gente, é assim. Quando a gente fala das PICs, né? E a gente até estava brincando aqui, porque PICs, as PICs não são o PICs, né? É verdade. Que são as práticas de terapias integrativas e complementares, hoje reconhecidas pelo SUS, e como o próprio nome diz, né, são complementares. A gente está falando de saúde e bem-estar de fato integral, né? Costumamos, inclusive, usar o termo holístico, justamente por conta desta abordagem, entendendo o ser humano não somente como um corpo físico, que pode ter um problema de saúde orgânico, num órgão ou outro, mas a gente está falando de um ser humano completo, né? Inclusive, aqui pegando a fala da própria ciência, da clínica da ciência da alma, é corpo, mente e espírito. Né? Exatamente. E eu estava ouvindo, inclusive, uma terapeuta, ela estava falando, e o Gaspa também falava isso, né? Nós também somos o ambiente. A nossa relação, ela é múltipla, né? Ela não é com uma coisa só. E eu acho que o nosso papel é muito importante nesse lugar de cura, né? Embora não seja a questão, e aqui fazendo uma correção, inclusive, cura no sentido de zerou e acabou. Não, são complementares. A gente sempre vai trabalhar em conjunto com as práticas da medicina tradicional, convencional, para poder trazer o melhor para as pessoas, né? E aí eu queria que a gente começasse com cada uma de vocês falando um pouquinho de como vocês, falando na verdade de cada uma de vocês, da própria prática. Dentro desse grande universo, porque o leque de terapias é vasto, tem muitos, né? Eu sei que vocês inclusive se especializaram em várias, não uma só, mas eu queria muito que vocês falassem daquela que dá um quentinho no coração, que vocês mais atendem, que vocês têm uma chamada maior, para a gente poder, para as pessoas poderem começar a conhecer o trabalho de vocês. Começa, Berê? Falando um pouquinho do teu trabalho? Pode ser. Eu sou psicoterapeuta, né, holística e terapeuta psicanalista. Já vou fazer 9 anos já que eu estou nessa área. A gente aplica bastante as terapias em geral. E aí, lembrando do que você falou sobre o ambiente, eu acredito que quando a pessoa vem procurar uma terapia holística como complemento e tal, tudo isso que você falou, praticamente já é meio caminho andado, né? Para que a coisa, independente da técnica, né? Que a gente vai fazer a anamnese para poder entender aquilo que é melhor para aquela pessoa, a pessoa já está recebendo, de certa forma, aquele acolhimento, aquela maneira de que ele pode ficar à vontade, falar. Eu acho isso muito importante, que às vezes
no consultório não tem esse tempo, né? Mas que é importante também a parte do físico, né? E eu trabalho muito com barras de axis, trabalho muito com reiki, com alinhamento dos chakras e com constelação familiar com os bonecos, né? E outras terapias, mas essas são, assim, praticamente é o que eu trabalho mais. E eu vejo que as pessoas que vêm até mim são pessoas que também atendem pessoas. São Outros pessoas, terapeutas? não só terapeutas, como Profissionais autônomos que trabalham no chá. psicólogos, por exemplo, enfermeiros, muitos. Pessoas que trabalham com gente. Com né? gente, enfermeiros, professores que trabalham com crianças, que são responsabilidades muito grandes, né? Você cuidar do outro. Sim. Cabeleireiras, esteticistas, e são pessoas que sabem que tem que cuidar de si também para poder estar bem para cuidar do outro. É o princípio, É né? o princípio, né? Então, quando vem procurar, né, uma terapia, vem para esse autoconhecimento e vem para essa parte energética também. Sim. Porque a gente, quando se doa para o outro ou trabalha com o outro, a gente sabe que existe um desgaste energético também. Bastante, né? E eu acho legal, porque são pessoas que estão se cuidando, mesmo com ansiedade, com cansaço, né, com excesso, às vezes tem família, tem tudo, mas vem atrás de alguma coisa que possa dar esse respaldo de ajuda para que elas saiam melhor. E geralmente sai mesmo, a gente sabe que sai, né? Nesse lugar da terapia, né, ela é... Como todo terapeuta devia de fazer terapia, Isso. né, por um princípio, né? Porque, de fato, você tem ali uma demanda bastante grande de emoções, de questões mentais, e você precisa de um outro para ter um parâmetro, né? Para você também estar sempre se mantendo ali em equilíbrio. O desgaste é bastante grande. Eu atendo também os terapeutas, né? A gente atende também, porque os psicólogos precisam, por exemplo, os psicólogos, os psicanalistas têm supervisão, né? Uma das coisas que a gente ainda não tem nas terapias integrativas, e os terapeutas acabam formando, às vezes, grupos para poder justamente ter esse tipo de apoio. Ou mesmo um outro psicólogo ou um psicanalista em que você vá para poder sempre se manter bem, né? Para se manter em equilíbrio e ter condição de dar o seu melhor para o teu cliente. Né? Sim. E você, Fran, conta um pouquinho do seu trabalho. Bom, o que toca mais no meu coração é a aromaterapia. Tem várias técnicas, mas a aromaterapia é o que me chamou mais. E acompanhando o tema, a aromaterapia é uma técnica que não precisa de acreditar. Porque a partir do momento que você inala um aroma, ele vai ir até o seu sistema límbico e vai modificar, vai acionar as glândulas e vai liberar hormônios. Então, funciona. Quimicamente. Quimicamente. E a aromaterapia é uma medicina milenar, mas ela só foi reconhecida por volta de 1928 com um químico francês, René Maurice Gattefossé, que cunhou esse termo aromaterapia. A origem dela é oriental? Então, ela tem várias origens, né? Mas é mais oriental. Então, assim, teve na China, na Índia... Tem as controvérsias da origem. O reiki tem um pouco isso também, né? As controvérsias, apesar do Mikao Usui, tem umas controvérsias aí de origem. Né? Então, a gente não sabe, né? Mas, assim... Quando foi cunhado mesmo o termo aromaterapia foi na França. Ele que estruturou, na verdade, essa aplicação. Ele teve como terapia de fato. Ele estava em um laboratório, era químico, se queimou e ele já tinha os óleos lá e ele usou um óleo para tratar ele e percebeu que curou muito rápido aquela queimadura. Com um óleo fisicamente no olho. Não, ele queimou a mão. Ah, perdão, tá. E aí e ele usou o óleo para se tratar e viu que funcionou muito bem e ele começou a estudar. E aí, com os estudos, ele viu que era efetivo e criou esse termo aromaterapia por volta de 1928. E depois, em 1980, mais ou menos, esqueci o nome dele, trouxe a técnica para a Inglaterra, fez o primeiro livro. E aí começou a se difundir.
Hoje no Brasil a gente não tem as técnicas francesas, inglesas e tem suas contradições, porque o Brasil ainda não considera, né, como uma Não técnica, adota. apesar de estar no SUS como uma Sim, terapia na lei, válida, né? Das práticas. Uhum. mas ainda tem bastante controvérsias. Mas agora a aromaterapia ficou assim meio moda, né? Mas assim, você falou uma coisa que agora me deu uma dúvida, que talvez pode ser a dúvida das pessoas que estão assistindo e não conhecem. Porque quando a gente fala de aromaterapia, eu estou falando de olfato. Eu estou falando de sentir um cheiro. Quando você fala que ele, né, o químico francês, ele passou o óleo na mão, veja, estou me colocando aqui no lugar do leigo. Sim. Então, eu estou falando de uma prática semelhante à das pomadas, né, onde eu passo aquilo na pele e por isso melhorou. Olhando para isso de pegar um óleo, passar na pele e, de repente, curar aquilo que aconteceu na minha pele, onde que entra a questão do aroma aqui? Então, a aromaterapia, os métodos da gente utilizar é através da inalação, é através do uso tópico e também através da ingestão. Ah, é mesmo? Também. Então, para cada Tipo de problema. tipo de problema, você vai usar de uma forma. Então, outra coisa que é muito controversa é a ingestão. Mas a ingestão, por exemplo, funciona para um monte de coisa. Por exemplo, você tem um problema, um H. pylori no estômago. O que é isso? É uma bactéria Tá. que causa, como é que chama? Gastrite, Tá, úlcera. úlcera no estômago. Não resolve através de uma inalação de um óleo essencial. Só que, claro, a gente tem que ter um aromaterapeuta que tenha conhecimento para fazer a indicação, porque Sim. hoje também está se levantando várias hipóteses da interação medicamentosa. Então, às vezes, você utiliza um óleo essencial que pode cortar o efeito de um medicamento que você Tá, utiliza. entendi. Então, não é assim que a gente vai tomando óleo essencial. Para outros problemas, por exemplo, para uma depressão, talvez seja muito mais interessante você inalar o óleo. Agora, se for uma ferida, uma queimadura, é muito mais interessante o uso Tópico. tópico. Tá. Então, por isso que tem que estudar e não dá para fazer Essa questão que você falou do inalar é interessante, porque uma coisa a gente sabe, né? O aroma, o olfato nos traz memórias afetivas, sejam elas agradáveis Boas ou ou não. não. Mas ele traz, e provavelmente, de fato, na questão dos males aí, né? Psicológicos, ele deve fazer um efeito bem interessante. Por exemplo, quem aqui não. Eu adoro, né? Não sei vocês. Aquele cheirinho de mato depois que chove. Muito bom. Não é bom aquilo dá um quentinho no coração, aquilo dá um refresco, assim, lembra umas coisas tão boas. E esse estado emocional leva a gente para um comportamento melhor, Diferente. né? Um comportamento mais, se uma pessoa estiver muito para baixo, esse tipo de memória, memória efetiva, de fato, que faz sentido para você, que ela não é uma coisa só de cabeça, mas ela é emocional e ela te apazigua num momento de dor, ela te dá um gancho para um comportamento melhor para o Diferente, seu dia a dia, sim. né? Para você começar a conseguir reagir. Agora, aproveitando aqui, vou matar as minhas dúvidas. Vamos lá. Quando a gente fala de ser um uso em que a pessoa possa ingerir, esse tipo não sei, não deixa de ser uma medicação. Eu não sei se eu posso dizer que ela é uma medicação homeopática. Posso? Não. Não. Tá. Mas ela precisa ser autorizada pela Anvisa? Não, porque a Anvisa não autoriza. Tá, A entendi. Anvisa autoriza alguns óleos essenciais como se fosse Para uso tópico. para você utilizar no alimento, mas como dar um sabor, flavorizantes, Tá, entendi. para você usar em cosméticos. Mas ela não. Então, o Brasil não autoriza a gente utilizar. Para ingerir como se pra fosse um ingerir. remédio. Exatamente. Tá, Então, entendi. isso, assim, é praticado na França
e é comprovadamente, cientificamente comprovado Sim, que é efetivo. sim, Mas o Brasil ainda não autoriza. Então, entendi. para se fazer, utilizar, precisa ser com. Não precisa. Normalmente, os médicos alopáticos, não, a grande maioria não concordam. Mas existem pessoas que fazem aromaterapeutas que têm esse conhecimento para poder ver essa interação medicamentosa e conseguir utilizar via oral. Entendi. Porém, repetindo, não é necessário para todos os casos, porque tem algumas pessoas que acham assim, não, se você tomar, vai ser melhor. Só que não, às vezes você. Não é para Porque todo mundo, né? são diferentes as Sim. vias. Quando você inala, esse óleo vai até o seu sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções, Sim. que vai disparar gatilhos que vão Lembranças, né? liberar hormônios. Quando você ingere, ele vai passar pelo teu estômago, pelo teu intestino, vai cair na tua corrente sanguínea. O que você inalou também vai cair na sua corrente sanguínea. Só que como ele passou primeiro no cérebro, às vezes tem coisas que já vão ser resolvidas ali. Entendi. Então são mais rápidas até do que se você tomar um Entendi. óleo essencial. Entendi. E na pele também, quando a gente usa de maneira correta, por exemplo, quando você utiliza na pele, você precisa sempre usar um óleo diluído, não pode ser Puro. puro. Tá. O único óleo que a gente usa puro, assim, para casos específicos, por exemplo, uma mordida de pernilongo, você pode passar uma gotinha de lavanda, Tá. a lavanda correta, que é um outro tema, porque a gente precisa falar que, assim, existem 200 tipos de lavanda. É mesmo? E aí você olha lá no Instagram, na internet, tá falando, usa óleo de lavanda para dormir. Sim. O óleo de lavanda tem uns que é para despertar. Ele Olha. tem uma composição química diferente. Que interessante. Então, se você não conhece, ele vai funcionar Sim. diferente. Pus pra dormir, passei a noite inteira em claro, né? Esse A negócio não aromaterapeuta funciona, não é boa. Ou aí ele sai falando, essa história de lavanda pra dormir é tudo mentira. Tá. Outra coisa que eu acho legal também para falar sobre a essência. A essência é só cheiro, né? Não tem as mesmas características. Acho que você pode explicar melhor. A propriedade? A essência é Propriedade. sintética, então ela não tem a propriedade terapêutica. Tá. Ela até pode trazer aquela memória olfativa que você estava falando, porque às vezes só o aroma já te lembra Sim. aquilo, mas ela não trata, ela não vai Entendi. fazer o tratamento terapeuticamente. Entendi. E então, voltando a falar dos óleos, assim, a pessoa tem que ter muito conhecimento. E as pessoas estão usando, alguém falou que o óleo de lavanda é bom para dormir, vou comprar, não vou passar no terapeuta. Entendi. Um aromaterapeuta Não para precisa, usar óleo né? de lavanda porque é bom para dormir. E aí compra a lavanda errada e faz coisa Entendi. errada. Então, assim, não precisa inalar, não precisa ingerir para tudo. Tem coisas que é muito melhor a inalação. E tem coisas que é muito melhor o tópico. Quando a gente passa na pele com o uso correto, por exemplo, diluído num óleo vegetal, que a gente chama de carreador, que é aquele que carrega as moléculas do óleo essencial para dentro do nosso organismo, vai entrar na nossa corrente sanguínea. Se você utilizar num produto que não é neutro o suficiente, que é livre de parabenos, livre de produtos petroquímicos, petróleos, óleo minerais. Se você usar com algum desses, ele não vai penetrar. Se você usar com o Natural. natural correto, ele vai fazer essa penetração e vai entrar na sua corrente sanguínea e vai fazer também o que faria a inalação, porém de uma forma mais lenta. Sim. Só que dependendo do caso, você precisa de uma coisa mais lenta e dependendo da outra, você precisa de uma coisa mais rápida. E dependendo do corpo da pessoa também, né? Do Tudo. organismo, porque vai reagir. É a mesma história, assim, não, tô fazendo aqui uma analogia, mas, por exemplo, a gente pega um perfume, eu ponho em mim, ele não vai ter a mesma reação se A assim fixação. testar no, né? O cheiro às vezes até altera, então o corpo recebe de uma maneira diferente. Cada ser é né? único, né? E se você me pergunta assim, qual é o óleo que é bom para dor de cabeça?
eu preciso saber de onde vem essa dor de cabeça. Entendi. Você está com uma dor de cabeça que é digestiva, é tensional. Então, dependendo dessa dor, eu olho, vai ser diferente. Aí, E dependendo do cliente, do paciente, do interagente, também vai ser diferente. Porque às vezes. a importância da anamnese, né? É isso. Total. A importância Uma da anamnese anamnese. profunda. Sim. E essa pincelada que você deu, assim, às vezes as pessoas não têm essa noção, né, sobre as práticas integrativas. É uma pincelada que você deu de um conhecimento extremamente mais profundo e mais vasto, Com né? certeza. E só essa pequena pincelada já mostra pra gente a complexidade que é. Porque Que é é. exatamente o que você falou. Eu soube lá de um óleo, vou lá e compro. Para que eu vou na terapeuta para perguntar? Pagar E o a pessoa não tem a menor noção, né? É incrível isso. E você, dona Simone? Conta Vamos pra lá. gente. A terapia, então, que toca o meu coração. Eu também comecei com reiki, fui conhecendo várias terapias, mas uma das que me encantaram e que eu gosto de trabalhar é a hipnoterapia, né? Até, enfim, é um pouco controverso, né? Porque muita gente acha que hipnose é aquela coisa maluca, vou imitar galinha, ou eu vou falar coisas que eu não deveria falar, que depois eu não vou lembrar, e não é exatamente assim. Seria legal você explicar Isso. exatamente como é que é isso. Uma que também não começou, né? Não é uma coisa recente. Também eu acho que talvez tenha alguma controvérsia aí da origem, mas falam que é milenar. Na verdade, a gente pode dizer que ela é milenar, mas ela começa a se estruturar melhor com o Mesmer no magnetismo, né? Isso mesmo. E o magnetismo vai se desenvolvendo quando Freud resolve utilizar a hipnose para tratamento. E coitado, ele foi bem. Se Freud, que é Freud, foi rechaçado até dizer chega, Exato. então a gente tá, né? Aí, estamos aí, tentando. Estamos aí tentando, estudando pra caramba e tentando trazer essa prática para um lugar melhor, né? De entendimento. Mas, De entendimento. por favor, explique aí a diferença. No caso, eu sempre falo que a hipnose é uma auto-hipnose. Então, ninguém hipnotiza ninguém, né? Eu não vou entrar na mente de ninguém. E, às vezes, as pessoas acham isso, né? Que, então você vai me induzir, eu vou fazer coisas que eu não quero, ou que eu não vou lembrar depois. E não é assim. A pessoa precisa se permitir para acessar. E eu, geralmente, sempre falo que, geralmente, vai acessar coisas profundas, coisas, né, que no nosso automático, né, o nosso cérebro quer defender a gente. Então, a gente não vai lembrar de primeira. Então, precisa desse estado alterado de consciência, desse relaxamento para poder acessar e para trazer à tona aquilo que ela precisa para descobrir a origem de algum tema que ela quer ajustar. Então, é bem profundo e eu gosto muito porque a gente vai na causa raiz, justamente para dar um novo significado para aquilo, para aceitar aquele passado, que é alguma coisa que aconteceu, e aí pode ser em diversos momentos da vida, né? Desde memórias de útero, infância, adolescência, por aí vai, e até para quem acredita ou não, né? Que às vezes não necessariamente você precisa acreditar, acessar vidas passadas. Então, identificar ali o que ela precisa se libertar, né? Algum sentimento que está reprimido e ela precisa se libertar para poder fluir com a vida melhor. Você tem fala um pouquinho, você tem um trabalho legal voltado para as mulheres, né, Cis? Isso. Você vem focando nessas questões emocionais de autoestima, não é? Conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo, eu gosto de trabalhar com mulheres, até porque eu já estive nesse lugar e assim é um processo, né? Vou dizer que eu sou a Mulher Maravilha, mas já saí, tenho muito orgulho, né? Que eu saí de um padrão X e hoje estou melhor. Justamente de dependência emocional, porque muitas vezes as mulheres nem percebem, né? O quanto elas... que é meio que coletivo, né? Das mulheres ser boazinha e fazer tudo pelo outro e ter que dar conta de tudo. E ela que é bom, nada, né? Às vezes coisas simples que você fala, poxa, ir uma vez por ano no médico, no ginecologista, não consigo porque eu tenho que... Poxa, mas se você não priva isso para você... E aí, né? O que você está fazendo da sua vida, né? Ela vem em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, sei lá, o que sobrar, Que né? der. O que der. O que der. Então, eu gosto de... Quando dá. Eu tenho um grupo, inclusive, de mulheres. Fica o convite também para quem quiser participar. Só me mandar o WhatsApp, que depois vai estar aqui em algum lugar, que eu mando o link do grupo, que é justamente para esse fortalecimento da autoestima, da autoconfiança, sair dessa dependência emocional e ir para o patamar de protagonista da sua própria vida. Sim. É isso. Sim. Esse é o meu sonho. Já está realizando, né? Exato. Já está realizando. Está no caminho. Diga.
Eu queria complementar, falando, puxando sardinha um pouco para a aromaterapia, que assim, a aromaterapia pode complementar qualquer terapia. Então, por exemplo, uma hipnose, que ela consegue trazer. Ancorar com aroma, por exemplo, poderia? Sim, porque ela pode usar um óleo essencial que possa ajudar a trazer essas memórias. Uhum. Pode usar um óleo essencial para ajudar a pessoa que trouxe uma memória e que não ficou bem com essa memória. Sim. Então, ela pode utilizar um óleo essencial que vai ajudar ela nesse processo. Olha que legal. Então, tanto para gente, por isso, na parte energética, né? Sim. Então, tanto para qualquer terapia. Então, você vai fazer uma massagem, você pode usar um óleo essencial para relaxar, para ajudar a relaxar. Você vai fazer um atendimento de hipnose, um óleo essencial para trazer aquela pessoa, para conseguir tirar mais ela daquele, às vezes, daquele Da processo- tensão. tensão. E depois, por exemplo, descobriu um trauma, alguma coisa, pode trazer um óleo essencial que vai ajudar ela a aceitar, trabalhar aquele trauma, por exemplo. Adorei, Então, parceria. pode Eu associar acho em que tudo. está sendo uma parceria aqui. Seria interessante, né? Vamos trabalhar juntos. Para mulher, óleos Fazer essenciais para ancoramentos, mulher, né, com aroma deve ser bem interessante. tudo de bom. É. Na massagem terapêutica a gente usa bastante óleo essencial também, né? Sim, é até verdade, porque é verdade. eu faço também massagem relaxante e o pessoal gosta muito, até porque sai realmente relaxado, né? Entra na corrente sanguínea e a gente sabe do efeito que vai ajudar a pessoa até a dormir melhor, né? A se sentir melhor, né? Além da massagem em si, né? Que melhora também. Gente, você está falando, eu lembrei de duas coisas agora que parecem bobas, mas como elas mexem com a gente, né? Às vezes você passa um perfume em você e aquilo já te muda. Outra coisa que você vai num cabeleireiro fazer o cabelo, fazer a unha, mas filho de cabelo, né? Vem aquele shampoo, aquilo dá um... Cheirinho. Meu, Sente é um poder, incrível, né? Se sente mais poderosa. É incrível. Realmente elas são. Parece muito simples, mas é um pouco do que a gente acabou de falar. Tem uma complexidade muito grande atrás de tudo isso, né? Sim. Da hipnose, das terapias integrativas como Barra de Axis, Reiki, aromaterapia. E aí a gente precisa olhar para essa questão do energético, porque Sim. tem gente que vira e fala, o reiki, por exemplo. Né? Eu também sou reikiana. Ah, não, mas esse negócio de... não funciona. Tá bom. Legal, não funciona. O que você faz quando você está com dor de barriga? Qual é a primeira coisa que você faz quando você está com dor de barriga? Você põe a mão, né? Quantas vezes, quando uma dor no corpo física, a gente não põe a mão para a gente ver se aquilo dá uma acalmada, uma aliviada. A gente, inconscientemente e ancestralmente, a gente tem isso na nossa história. Porque a gente tem um campo energético. Sim. E ele está ali vibrando o tempo inteiro, né? Aí quando você fala, e eu queria que você falasse um pouquinho, Berê, dessa questão do alinhamento de chakras. Qual a importância e como é que ela acontece? Por que eu preciso alinhar os meus chakras? Para que serve isso? Porque são os nossos centros de forças, né? É onde a gente tem o nosso... os chakras estão no nosso corpo, né? No segundo corpo. E é através deles que vai dar vitalidade para a nossa motivação, para a gente ir para frente, né? E que realmente as pessoas, quando pensam nisso, né? Energeticamente falando, poxa, mas... eu vim aqui, né? Tem gente que vai lá falar, minha mãe mandou. Minha mãe mandou eu vir aqui, Só né? vim porque minha mãe mandou, né? Então a gente fala assim, não, mas vamos explicar, né? Tem que explicar. Os centros de força são muito importantes, porque são através deles que a gente vai girar na vida, no sentido, não vai resolver a sua vida, mas vai te dar energia para que você resolva as suas pendências, para que você tenha esta motivação, para que você tenha clareza, até uma ligação, né, no coronário com o divino, o seu divino, né? Sim. Ou que nem o chakra frontal, né? As suas intuições, buscar os seus sonhos, né? Dentro daquilo que você
está planejando para a sua vida. Então, isso vai te dar uma certa força para que você pense melhor nas suas decisões, naquilo que você quer, porque vai estar mais equilibrado. E, normalmente, quando a gente vai fazer o reiki, a gente, às vezes eu meço, né, os chakras, né, ou ponho pedras também, a gente acaba usando para poder equilibrar melhor, né? Então, aí a gente já vê ali que é normal a gente também sair fora, né? Estar fora, estar desalinhado, é normal. Porque a nossa vida é super corrida, a gente está aí, né, até num ponto do ônibus, cansado, ou dentro do ônibus, pegando a energia das outras pessoas também. Então, às vezes eu falo, tá alinhado, mas para desalinhar também é fácil. É 2 segundos. Né? É só andar um pouquinho no trânsito de São Paulo, é rápido. Exatamente. Aí você sai ali, né, alinhadíssimo, né, com mais tranquilidade, querendo resolver alguma coisa, e aí na esquina você já está brigando no trânsito, né? Então, quando você cria essa consciência que isso vai te fazer bem e que isso faz realmente bem, né, nesse seu corpo, né, vários corpos que a gente tem, aí a pessoa já consegue ter essa consciência. E realmente todas que fazem falam, olha, realmente eu passei uma semana melhor. Eu consegui não me irritar com o meu chefe. Sim, né? dormir melhor. Eu consegui dirigir com mais tranquilidade. Eu consegui dormir com mais tranquilidade. Olha, o meu falar está diferente, entende? E é uma sessão de reiki. É verdade. É uma sessão de reiki. Isso eu vejo isso todo dia, né? Então, quando a pessoa cria e vê em si, no seu corpo e na sua vida, né, que realmente deu uma abertura, deu uma ajuda nesses centros de forças, aí a pessoa fala, não, me fez bem. É verdade. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas no atendimento de reiki, você começa a aplicar e a pessoa começa a chorar copiosamente. Sim, acontece. Porque ela tá com aquela emoção ali represada e você, assim, para quem não conhece o reiki é uma prática de imposição de mãos, não necessariamente tocando a pessoa, mas não importa. Não necessário. E você não tá falando nada. Você só tá nesse movimento exatamente dentro desses centros de força que a gente chama de chakras, que na verdade estão ligados a vários grupos de órgãos, né? Cada um deles. Sim. E a pessoa começa a chorar, porque ela está precisando represar aquilo, né? Precisa soltar aquilo. E a gente acaba, no dia a dia, na nossa correria de vida mesmo, ela é muito tensa, né? Eu falei esses dias, numa outra atividade profissional que eu estava entrevistando algumas pessoas, e pessoas que mudaram para São Paulo e que vieram de cidades do interior, né? E o quanto é de fato diferente. A gente tem um ritmo muito acelerado, mais acelerado e mais agitado, né? Então, as pessoas já vieram porque gostam disso, mas uma coisa é você gostar olhando de longe, vindo de vez em quando. Outra coisa é você viver aqui, porque você precisa entrar nessa roda, né? E ela, de fato, leva a gente para reprimir muitas emoções, né? Com certeza. O quanto que a repressão de emoção nos leva para lugares de pontos de tensão no corpo e, por consequência, problemas de saúde. E a gente nem imagina, né? Eu recebo, às vezes, pessoas que vêm querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu falo, não. Vamos parar por aí, calma. Vamos primeiro equilibrar, vamos fazer um reiki, vamos equilibrar, porque vem assim, querendo nervosa, resolver tudo, né? Querendo rapidez. Não, vamos equilibrar, né? Não adianta eu ficar pondo um monte de coisa em cima de você, um monte de terapia, um monte de querer consciência. Você está desequilibrado no sentido energético, você nem vai conseguir parar para pensar e fazer realmente algo de bom para você. Então, vamos primeiro equilibrar. Tem pessoas que marcam 3 terapias. Eu quero tarô, eu quero reiki, eu quero barras de reiki, não tudo, pode. Né? Aí eu falo, calma, vamos para por aí, não é nada disso, vamos fazer um realinhamento, né? Vamos deixar equilibrar, aí depois a gente você vai conhecendo, vai criando, aí a barras de axis também é boa para isso, para a gente criar uma certa consciência e quebrar alguns padrões, né? E aí a pessoa
com as lições, né, com fazendo perguntas, se questionando e já estando mais alinhada, as pessoas conseguem sim mudar esses padrões que também já vêm às vezes da infância, né, vem fazendo um bloqueio e aí a pessoa já está patinando. Quando ela faz o reiki, quando ela se equilibra, ela consegue criar expandir essa consciência de uma forma mais clara e objetiva. Precisa de um tempo, né, Si? Precisa de um tempo para sentir, não é? Exatamente. Exato. Até pegando um gancho do que você está comentando, Berê, até na hipnoterapia mesmo. Também, né? Exato, não é só ali a sessão, né? É mesmo uma mudança mental, né? Até porque tudo começa na mente, né? É os pensamentos que geram emoções, Gera comportamento. que geram comportamentos, famoso PEC. Exatamente. Então, é trabalhar isso e criar novos caminhos neurais, né? Então, depois que a pessoa termina uma hipnoterapia, também eu passo para ela uma lista de exercícios mesmo, sabe? Para ela ir mudando os padrões. Porque de nada adianta, entendi tudo mais. Não é bem assim, é um processo. E, de repente, complementando com outras terapias também, se for necessário, né? O interessante disso é que esse é o ponto... Tem um ponto que eu acho que é fundamental para qualquer tipo de tratamento, seja ele numa medicina convencional, seja ele nas práticas integrativas e complementares, que é exatamente a responsabilidade e o comprometimento da pessoa. Com certeza. Né? Eu sempre vou ficar dando esse exemplo porque ele é clássico. Você está super acima do peso. Você vai no médico endocrinologista. O médico todo atencioso, pede exames, passa lá a dieta, eventualmente, nem sempre, nem todo médico, passa lá um remédio. Você volta no mês seguinte com 5 quilos a mais e a culpa é do médico. Não é bem assim que funciona a história. Então, esse comprometimento... E aí, é um ponto interessante porque é um comprometimento consigo, né? Sim. Aí a gente vai para aquela história do autoconhecimento e não interessa o tipo de terapia que você está buscando, ou técnica. O autoconhecimento é uma responsabilidade da pessoa para com ela. É muito do que você está falando, né, Si? No sentido de, poxa, mas você cuida de todo mundo da tua vida e você está num lugar de dependência emocional só porque, na verdade, você não cuida de você. Né? Todo mundo depende de você e você depende de quem? Porque você está esperando que as pessoas vão fazer por você o que você faz por elas e elas não vão fazer. Não vão. E aí vem a frustração, né? Vem a chateação. Acho que o mundo está contra e não, poxa, é você. A responsabilidade é sua, né? Traz para você. Né? Exato. Tem a responsabilidade. E aí a gente tem uma questão, veja se faz sentido para vocês, mas ela me leva para uma outra questão de reflexão, que é o quanto, de fato, é desconfortável quando a gente olha para a gente. Porque eu acho que quando você está nesse processo de autoconhecimento, tem jeito. Você vai olhar para dentro. E olhando para dentro, você fala, puxa, isso aqui não está legal, isso aqui eu não gosto, isso aqui... É tanta coisa que você acumulou que você não gosta, mas você fez isso ao longo do tempo para poder agradar o outro, que você evita olhar para si mesmo porque você sabe que vai ser um momento de dor. Só que é aquela dor que efetivamente pode mesmo te levar para uma cura, né? Seja o caminho que você esteja de falta de saúde, digamos assim, né? De doença. E as pessoas não estão muito afim. E aqui entra a questão da psicoterapia no ouvir, né? Independentemente do tipo de linha terapêutica que você atue, a escuta do terapeuta, ela é fundamental, não é? O acolhimento. 50% já ele trazendo isso, já vindo com essa intenção de se cuidar, né? E tendo essa consciência, parece que está mais aberto. E aí, nessa abertura, ele vai se comparar com ele mesmo. Ele vai bater de frente com ele. Fala, poxa, isso eu podia ter feito diferente. E tudo é em mim, né? Quando a gente começa a ver isso, né? Aí tem gente que foge. Sim. Tem gente que não vem mais. Eu prefiro botar a culpa é minha, vou botar em quem eu exatamente. Quiser, entendeu? Aí quando cria essa consciência, fala, poxa, eu podia ter mudado, eu podia ter feito diferente. Sim. Quando chega, ou foge ou encara. Né? E aí as terapias holísticas, ela ajuda muito nisso. Sim.
Sim. Porque abre esse leque e aí sim, aí vem o autoconhecimento junto e é onde faz efeito, independente da técnica. Nós somos responsáveis por ser protagonistas da nossa própria história. E, na verdade, nós somos, né? Somos. Mesmo que a história seja muito ruim, sinto muito. É você que está escrevendo. Mas o duro é admitir isso. Admitir. Né? Pois é, porque você olhar e falar, né, eu fiz isso comigo mesmo. Poxa vida. Mas, e aí, eu acho que na PNL tem uma questão muito interessante, que é uma técnica onde você leva a pessoa para o futuro. Sim. Se ela continuar naquele Aquele padrão. comportamento extremo, daqui, sei lá, X anos, depende, né, da pessoa, da história, X anos você... Porque é gradativo, vai piorando. E você leva ela para esse lugar, e aí ela tem um choque de realidade, de entendimento, e ela ressignifica. Ela, não, pera, eu não quero chegar nesse lugar. E aí dói mais, né? É uma questão de quanto que dói mais. Vai doer mais você continuar até chegar nesse lugar, ou vai doer agora e você vai olhar para poder se tratar, né? Se cuidar. Sim. E aí é muito interessante como as pessoas muitas vezes ignoram a questão energética, mas a gente vê elas em vários tratamentos convencionais da medicina. Um paciente, por exemplo, oncológico, que tem apoio emocional da família, não estou nem falando de terapia integrativa, tá? Que tem apoio emocional da família, ele tem um tratamento e ele tem um andamento naquele tratamento diferente de quando não tem. Total. E quando ele tem o tratamento convencional e ele vai junto com o tratamento convencional, ele tem um tratamento de reiki, por exemplo, ou ele tem magnetismo, ou uma aromaterapia, ou hipnoterapia, qualquer uma delas, porque vai fortalecendo ele emocionalmente. E a medicina vem provando cada vez mais o quanto que esses trabalhos são fundamentais para poder, de fato, ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar, né, de cura. E a gente nem está tocando aqui na questão da espiritualidade, porque a gente vai deixar isso para outro episódio, tá? Mas a gente vai falar. Eu tive essa experiência com meu pai, que teve câncer, e calhou, assim, um pouco antes dele ter o câncer, uma amiga nossa deu o curso de Reiki, há mais de 20 anos atrás, né? E aí fui eu, ele, minha mãe e minha irmã fazer o Reiki, porque ela nos convidou e a gente fez os três, já fomos fazendo na sequência e tal. E logo depois ali, depois de uns meses, acho que foi até providencial da própria espiritualidade. Sim. Isso, né? Ele teve o câncer. E a gente aplicava reiki nele, aquilo que você falou, né? O apoio, né? Sim. A gente aplicava reiki, eu, minha mãe e minha irmã, direto nele. E meu pai quase não tomou morfina. Olha que legal. Foi uma coisa assim, quando... às vezes a gente falava, está com dor, né? Quando ele estava mais na fase terminal, ele falou, não precisa, me aplica reiki. Ele pedia, porque ele sentia que aquilo... Não é dizer que isso resolve, mas é o apoio da família, é aquilo que você falou. Precisa tomar? Precisa, a medicina está aí, ela tem todo o aparato para isso, mas o reiki ajudou muito. Eu vivi isso, né? Então, foi muito importante, foi providencial mesmo, pela própria espiritualidade, eu acredito, de a gente ter feito juntas o reiki para a gente aplicar no meu pai, para se preparar. Eu tenho uma cliente que toma remédio para dormir. Só quando ela faz o reiki, ela não precisa do remédio para dormir. Mas ela não faz com muita frequência, então... Mas é isso, né? Você pode, de fato, melhorar muito a sua qualidade de vida. Mas sabe o que eu queria saber de vocês? Tem algum caso específico que marcou vocês? Em algum momento que você fala, puxa, esse caso me marcou e eu não esqueço? Tem sim? Tenho. Inclusive, eu reencontrei essa pessoa essa semana, que eu acho que não é coincidência. Não. E ela chegou a falar, ela falou assim, nossa, como a família dela percebeu assim, a diferença, né, no processo, né, deixando claro que é um processo. Claro. Foi de hipnoterapia? Também com hipnoterapia e outras técnicas, que ela realmente, principalmente por conta da pandemia, né? Ela entrou num lugar muito de reclusão, de não conseguir dirigir. Não sei se é exatamente depressão, talvez
Menos. Talvez sim, talvez meio camuflada, vamos assim dizer, mas de não conseguir dirigir, de não conseguir fazer as coisas que ela fazia, sabe, antes sozinha, entrou num estado mesmo de eu preciso que as pessoas estejam aqui comigo, eu não consigo mais sozinha. E, sabe, trabalhando justamente com visualizações, com reiki, colocando, né, várias Tudo. terapias, incluindo também a hipnoterapia. Ela melhorou, aí palavras dela, ela melhorou em 70%. E, gente, é o que eu falo, claro, é mérito dela, né? Sim. Ela falou, não, mas você estava lá comigo. Aí eu tava. Então é muito lindo, bom, né? muito lindo de Isso ver. vale muito, né? É muito legal. Vale A gente muito. mostra o caminho, né? Isso. Quem faz o caminho é o paciente, mas a gente consegue ajudar. Ó, vai por aqui, vai por ali, que você vai conseguir Está chegar sempre lá. facilitando, né? Eu falo que a gente é facilitadora, né? E contribui, né, para que ele vá nesse processo, né? São lindos processos, né? Eu tive de uma senhora de 90 anos que eu fui fazer barras de axis na casa dela. A nora dela, na verdade, ela marcou para ela. Aí, quando eu cheguei lá, ela falou: não, a minha sogra está precisando mais do que eu. Eu falei: tudo bem, né? Aí ela falou: ela tem 90 anos, ela não está mais interagindo. Ela tem 2 cuidadoras, ela não está mais interagindo, ela não quer mais almoçar na mesa com a gente no final de semana, ela não quer mais assistir filme com a gente, não quer mais ficar na sala. E eu queria que você fizesse barras de axis nela, né? Eu falei: tudo bem, né? Vamos lá, né? Aí fiz, né? A gente colocou na própria casa, na cama e tal. E a mulher, na primeira, reclamou muito. Na segunda, ela já ficou quietinha. Na terceira, ela ficou perguntando sobre mim. A quarta sessão, né, gente? Eu acho que eu fiz umas 6 ou 7 sessões. Era uma por com ela. semana? Era uma por semana. Aí, na quarta sessão, ela falou assim, terminei, eu fazia sempre, usava óleo essencial, fazia sempre uma massaginha nos pés, nas mãos dela, voltava ela para o lugar certo na cama e tal, né? Aí, na quarta sessão, ela falou assim: não, eu vou levantar, vamos lá para a sala, vem tomar um café comigo. Olha. Aí, a cuidadora falou assim: o que você fez? Eu falei: barras de axis. Aí ela fez o café e ela falou: não, porque eu sou pianista, eu gosto muito de Olha. escutar minhas músicas que eu tocava, mas agora não ando muito boa. Aí depois o filho dela me ligou. Aí ele falou assim: nossa, ela está almoçando com a gente no domingo, Que está legal. conversando, a terapia foi legal. E nem as lições de casa ela fez, que são as perguntas, que são os questionamentos, porque ela Sim. tinha 90 anos, né? Então eu fiquei muito contente, né? E até hoje diz que ela está. Ela ainda pergunta de mim: cadê a moça lá? Manda ela vir aqui. Fazer uma manutenção, Fazer. né? Que legal. Foi bem legal, né? Legal, que Mas a história gente bonita. tem algumas pessoas realmente que a vão gente marcando, trata, né? que vão marcando e que se sente bem, porque se comprometem. É verdade. E eu acredito, É verdade. né? Que nem você também. E você, Fran? Tem alguma que... Tem sim. Uma Tem que você lembra com carinho e que... uma que eu lembro muito com carinho é do meu filho, que está longe. E eu faço tratamento, por exemplo, reiki, enviando reiki a 8 mil quilômetros de distância e funcionando, né? Pois é. Trazendo Não tem equilíbrio, não tem. Mas falando de uma outra aqui que foi mais assim a parte física mesmo, tratando com aromaterapia. Então ela tinha várias questões. E eu falei: ó, vamos começar por 1, 2, porque não dá para tratar tudo de uma vez. Né? Então vamos começar a fazer isso. E ela concordou. A gente fez uma anamnese bem profunda, tinha várias questões de infância, de vidas passadas, de abusos, muitas questões. Então a gente começou. Aos O poucos. problema primeiro vamos tratar esse problema aí que você está menopausa, essas dores que estão mais fortes. E aí eu fiz um produto para ela, mandei, ela não é daqui. E numa segunda sessão, ela não tinha, ela tinha um problema que ela não tinha me passado. E aí, numa segunda sessão, ela falou assim: olha, minhas manchas estão melhorando bastante. Eu falei: que manchas? Aí ela falou assim: não, eu tinha umas manchas que nenhum médico consegue. Já fui dermatologista, vários médicos, e não tem. Eu falei: mas você nem tinha me falado. Ela falou: então, mas o produto resolveu.
Olha. Então, assim, é uma emoção que a gente Sim. conseguiu captar, Sim. que ela liberou e que Sim. ela fez tudo direitinho, que foi resolvida. Sim. Então, às vezes, a gente consegue coisas que até a gente não está sabendo, né? Sim. Então, é fantástico isso, né? A gente conseguiu... Não é nós que conseguimos, né? É Sim, é a pessoa a que se participação permite, dele né? Mas desde que a gente faça essa profundidade de anamnese para poder pegar. Encontrar o Porque quando a caminho, pessoa né? chega, ela primeiro fala que eu vim aqui porque minha mãe está me tratando assim, porque meus pais, minha família, meu filho. Não tem clareza, Não, né? não é ela o problema. Não, nunca é. Nunca é. É a dor, né? É E a dor. tá se expressando nos relacionamentos, então a culpa é do outro. Do outro. Então, essa é a parte que a gente já comentou aqui, do autoconhecimento. Da gente parar um pouquinho e se olhar, a gente Sim. consegue perceber que nós estamos nos causando É. e procurar ajuda, porque sozinhas é difícil. Não. E no final das contas, eu acho que a gente tem muito mais medo da própria luz do que da sombra. Sim. Porque ela vai a clarear gente- tudo. a gente ela vai tanto te mostrar. Que nesse lugar de não querer conhecer, porque tudo bem, você vai ver as suas dores, mas você também vai ver seu quanto de luz, né? E eu não sei se eu dou conta Exatamente. dessa responsabilidade, né? Agora, me diz uma coisa. Como é que vocês foram parar na terapia integrativa? Como é que vocês foram parar nessa prática? Eu fui do acaso. Eu trabalhava em empresa. Você vem de que área? Eu era de compras e logísticas em empresa de E automobilística. você chegou a se formar em alguma profissão? É, área? letras e tradutora. Olha que interessante. Isso porque eu já trabalhava na área de empresa, mas isso era uma coisa que eu queria. Então eu Tá, fui você fazer. foi estudar. Tá. E não dava para trabalhar com isso porque Sim. Não. financeiramente não tinha retorno. Não, é uma das minhas formações é letras, não dá dinheiro. Vamos mudar de assunto. E aí eu desempregada, depois que eu saí da empresa de 23 anos de trabalho na Nessa mesma área empresa, comercial. na área comercial. Nossa. Eu fiquei por um ano desempregada vivendo aquela vida que eu tinha quando eu trabalhava. Eu vi que estava acabando. Sim. E ficando com depressão. E aí, eu tinha uma tia que tinha um espaço terapêutico. Falei, você deixa eu ficar lá? Não vou trabalhar, deixa eu ficar lá. E eu fiquei, e aí fui acompanhando os cursos, servi o cafezinho. Aí fiz um curso daqui, Eu um vi, curso de lá. Foi se envolver. Ver um Aí chegando e falei, saindo. eu não tô entendendo nada disso daí. Pedra pra mim é pedra. Como assim a pedra ajuda, né? Como é que a cor faz alguma É só porque coisa? muda de cor? Reiki. Bom, e aí comecei fazendo os cursos, fiquei 15 anos lá. Me Olha, formei em várias terapias e me apaixonei. E tô aqui que legal. seguindo esse caminho que eu acho que Que é o seu ajuda a chamado? gente e ajuda o outro, né? Sim, com certeza. Certeza. E você, Si? Eu sei que a ideia não era falar muito de espiritualidade, mas tem um pouquinho a Não, ver. fica à vontade, por favor. Porque Não tem como, né? não tem muito como, mas é rápido. Eu sempre tive vontade de ajudar os outros, tinha isso. Quero ajudar. E uma vez passando no centro espírita, porque eu também achava que eu não tinha problema nenhum, tenho um emprego, tá tudo bem, tenho minha Pagando os casa. boletos, né? Eu não achava que eu tinha problema. Tava tudo perfeito na minha cabeça. Aí eu cheguei a comentar com a moça, passando na entrevista. Eu falei assim: olha, eu tenho uma vontade de ajudar. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu não sei como. Aí ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, mas você não comenta com ninguém daqui. Porque o pessoal não gosta muito desse assunto. Aí eu já fiquei, eu sou super curiosa. O quê? Ela, você já ouviu falar de reiki? Eu falei, reiki? Tipo, o que é isso, sabe? E aí eu achei que era uma coisa super proibida. Eu já fui, né, colocando aqui na minha cabeça que era um negócio do outro mundo. Mal terminou a reunião lá, já estava eu procurando, né? Que é reiki? E foi aí que eu comecei no curso de reiki. E aí comecei a olhar para dentro de mim. Né? Aí eu comecei a ver que eu não estava num relacionamento. Reiki, né? O início, Que eu não estava num relacionamento tão bacana assim como eu imaginava. E aí eu comecei a ter vontade de fazer coisas para mim. Aí a gente começou a entrar em colapso nesse relacionamento. Enfim, acabei me separando. E aí tem toda uma história. Mas foi assim, através do reiki, que aí que me ajudou a me olhar e me ajudou a ajudar outras pessoas. E aí encontrei o Instituto, que inclusive era onde a Fran trabalhava. E é um bichinho, né? Me picou. Sim. E eu falei, eu quero saber mais. Apaixonou. A gente não para nunca. Não para nunca. Mas ela te ofereceu para você aprender por quê? Porque eu falei que eu queria ajudar as pessoas.
Só que ela falou que lá no tá. Centro Espírita as pessoas não gostavam desse assunto, desse reiki. Ah, E foi aí que eu fui buscar. Fui entendi. parar. Justamente porque ela falou não. Aí que eu vou. Eu acho que é isso. Entendi. E aí, como é que você... Tá, aí você... Ok, passou pelo seu autoconhecimento. Aliás, é o princípio, né? O reiki nos 3 níveis, o primeiro é o despertar, que é sempre esse olhar para dentro. Mas quando que você, nessa caminhada, falou, puxa, eu posso ir além para, de fato, me tornar uma terapeuta e ajudar o outro profissionalmente? Quando você começa a receber os feedbacks, né, das pessoas, vai vendo que, né, principalmente eu acho que as pessoas que estão mais próximas de você, né, irmã, mãe, né, ai, tô com uma dor aqui, aí você vai lá, aplica o reiki, ai, melhorou, aí você fala, uau, Funciona. né? Funciona, a autoaplicação, você vai vendo que você vai ficando mais branda, vai ficando mais tranquila, vai trazendo mais clareza. Foi assim, que aí começou a me fascinar. Eu falei, não é que esse negócio funciona mesmo? Foi uma Ainda bem que eu fui, Foi atrás, né? que eu fui atrás. Que legal. Que legal. E você, Berê? Você vem de que área? Eu fiz comunicação social, Olha, trabalhei também em também. empresa como secretária de engenharia, trabalhei 8 anos, né? Depois eu casei, fui ser dona de casa, Mãe. cuidar do filho, mãe, né? E fiquei bastante tempo aí nisso, aí depois fui cuidar do meu sogro, fui cuidar do meu pai e tal. E aí eu já era reikiana. Por que que eu fui reikiana? Eu via a Rádio Mundial, né? Uhum. A gente fica em casa, né? E Rádio Mundial naquela época estava o auge. E aí eu escutava muito sobre o reiki na Rádio Mundial. E aí eu falava, puxa, um dia eu vou fazer isso. Isso tocou meu coração, sabe? Aí, mas assim, não sabia nem por onde começar, nem ir atrás, do jeito que a minha correria ali do dia a dia. Aí meu pai, aconteceu isso, né? Não ficou doente nada. A amiga dele convidou a gente, porque ela tinha já vindo de um lugar meio longe que ela tinha. Aí ela convidou a gente para fazer o curso. Foi quando meu pai ficou com o câncer e a gente viu, né, em loco, né, que aquilo aliviava, e aquilo foi muito bom também para a gente, porque ver ele naquele estado foi muito difícil. E eu acho que o reiki foi assim fundamental na minha vida, foi o caminho mesmo, o primeiro caminho onde eu comecei a me integrar, não como terapeuta, mas para mim, né? E depois tem a culpa da Fran. Eu falo que a Fran é minha fada madrinha, né? Porque aí eu passei por um processo difícil na minha vida, que eu estava quase entrando mesmo em depressão. E aí eu corri atrás da Fran, porque aí eu vi algumas coisas, né? Da onde ela trabalhava, e a gente já se conhecia, que ela trabalhou com meu marido, e a gente já se falava um pouco, né? Sim. E aí eu falei, eu vou atrás da Fran, né? Aí falei, Fran, não estou legal, preciso de alguma coisa. Ela falou, vem aqui, né? A gente tem terapias, tal. E eu fui para me cuidar. Realmente não era meu interesse ser terapeuta holística. Eu fui para me cuidar e realmente eu me cuidei no instituto. Eu entrei nos cursos mesmo para não entrar numa depressão. Sim. E foi muito fundamental para mim, não era interesse assim de passar. Só que quando eu estava terminando os cursos, eu encontrei a Kátia, né, no meio do meu caminho. Vamos e acabamos e embalamos e abriu um espaço, né? Já tivemos 2 espaços. Depois eu tive que sair, aí ela continuou e eu fiquei aí o pessoal começou a me chamar, né? Para fazer as terapias, porque no espaço a gente já fez outros cursos e vai fazendo e tal. E aí o pessoal que me conhecia começou a me chamar. Chegou uma hora que eu falei eu ia parar, mas aí o pessoal começou a me chamar e fazer base, fazer isso, e mesa radiônica, e vai. E aí agora não dá mais para largar. Agora, eu falo que agora já incorporou, já está dentro, o coração bate muito. Mais forte. Os feedbacks também ajudam muito a gente a ir se melhorando cada vez norte, mais, né? Quando a gente percebe que a gente está sendo uma facilitadora para que o processo de alguém melhore e a gente vê isso melhorar, a gente não quer parar nunca. É verdade. Nunca mais. Isso mesmo. Papo bom, né? Se a gente deixar, a gente fica mais um tempão aqui. Mas aí o chefe briga comigo, não vai rolar. Tá acabando. Tá acabando, gente. Eu queria que vocês deixassem aí, cada uma de vocês, uma palavra final para as pessoas que quiserem contatar vocês ou seguirem vocês nas redes. Quem sabe?
uma hipno, uma barra ou uma aromaterapia, quem sabe as 3 coisas todas junto. Moça, eu quero fazer com todo mundo, entendeu? Com certeza. Mas enfim, deixa aí, por favor, o último recado. Legal. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a hipnoterapia, entre em contato comigo. O meu Insta é o @connect.em.si, porque eu acredito muito na conexão consigo mesmo, nesse olhar para dentro. Ou me liga no WhatsApp, que é o 11 911 36 5759. Se não tiver certo, é só entrar no Instagram, que lá tem o link na bio. Se não tiver certo, vai aparecer Isso. embaixo na tela. Algum lugar. Tá tudo certo. Fran. Então, gente, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que não usem aromaterapia sem conhecimento. Sem o terapeuta. Sem o terapeuta. Sem o aromaterapeuta, o terapeuta, porque ela é excelente desde que saiba como fazer. E qualquer dúvida, estou à disposição. O meu Instagram é o @aromafrankincense. Só, né? Não tem mais nada. Só isso. Aroma frankincense é de aroma, de fran e de um óleo essencial, que é o olíbano, que é o frankincense em inglês. E o meu WhatsApp, 11 99146 5861. Estou à disposição. Joia, maravilha. Obrigada, Fran. Berê? O meu Instagram, lá também tem o meu telefone na bio, é @BereniceSilveira _ só. É facinho. E o meu, lá tem a página, né? Já tem algum tempo, tem várias coisas lá que eu faço. E o meu celular é 11 99902 9781. E eu quero deixar aqui para vocês que as terapias, né, elas são complementares, né? Então, sempre ajudam, né? Muito. Mesmo quem está num tratamento médico Convencional, né? A gente não quer que não tirar o lugar nunca, de ninguém, né? Jamais. A gente está aqui para complementar realmente, Exatamente. para ajudar nesse processo de autoconhecimento, de comprometimento de si próprio. Então, é isso, tá? Muito obrigada, meninas. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom, né? A gente vai ter um próximo para a gente falar de espiritualidade, porque essa história não termina aqui, né? Não, com Tem muita certeza conversa não. ainda pela frente. E eu quero agradecer à Clínica Ciência da Alma, com a nossa Karim Bevanese. Ciência e espiritualidade unidas para o seu bem-estar integral. É quando você cuida da harmonia entre o corpo, mente e espírito. A gente falou bastante disso aqui, né? E a gente precisa realmente ter esse carinho conosco mesmo. Então, vocês podem, por favor, entrar em contato com a Karim Bevanese. Eu acho que vocês vão encontrar uma excelente profissional, psicoterapeuta integral, apômetra, bioenergética, uma profissional incrível. Não percam essa oportunidade de contato com a Karim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Peço para Muito. vocês aí do outro lado, o de sempre, gente. Dá uma curtida, comenta, por favor, se inscrevam, né? Ajuda a gente, dá um clique aí no inscrever para nós. E a gente volta semana que vem com mais um episódio.